Galera, vou mostrar para vocês aí uma dica extra, né, que é a questão das ações dentro do Tableau, tá? Então bastante gente pediu como que funciona o processo das ações ali e onde a gente pode estar utilizando. Eu vou mostrar alguns exemplos e algumas aplicações, tá? Então a primeira delas é ativando essa opção aqui de filtro, tá? Então ele vai criar uma ação de filtro nos demais gráficos, tá? Porém essa ação ela cria por padrão, ela vai filtrar todas as outras visualizações que eu tenho. Então se eu clicar aqui, ele automaticamente vai filtrar todos os outros. Porém eu tenho como criar outras ações aqui que eu posso customizar elas um pouco mais, ou até mesmo editar essa ação que eu criei, tá? Então, nesse caso aqui eu vou remover e vou criar uma ação nova, tá? Então, a primeira opção que eu tenho aqui é a ação de filtrar, tá? Então, eu consigo definir qual a planilha que vai estar filtrando, ou seja, quando eu for clicar na planilha ou focalizar ou abrir o menu de visualização, o que ele vai estar acontecendo nas outras planilhas. Então eu vou estar utilizando aqui o selecionar e ele vai filtrar somente a planilha número 3. Então eu vou aplicar somente na planilha número 3 e depois que eu desmarcar, o que ele vai acontecer? Ele vai voltar os valores, ele vai excluir todos os filtros ou vai mostrar somente os valores filtrados. Tá? Então posso testar cada uma das opções. Tá? Vamos testar aqui como é que ficou essa ação. Eu vou marcar aqui um estado, marco o estado aqui e ele vai filtrar o meu estado aqui do lado, porém os meus produtos da planilha número 2 aqui, ele não aplicou o filtro, ok? Essa é uma das opções. Vamos ver mais uma opção de ação aqui. Só um minutinho, aí em ações. Eu posso criar um outro filtro que a gente já mostrou, que é o de ir para uma URL, tá? Que eu consigo, quando eu clicar ou quando eu focalizar em cima do meu gráfico, ele pode abrir uma URL. Então eu poderia colocar aqui para ele ir lá para o Google, google.com.br, tá? Então eu poderia colocar essa opção mais um filtro aqui. Vocês observarem, eu coloquei como filtro de menu. Então no momento que eu marcar aqui, ele vai abrir aqui, ó, o hiperlink para mim poder estar filtrando, tá? Se vocês observarem aqui, ó, esse gráfico da planilha número 3, mesmo eu desmarcando, ele continuou filtrado, tá? Então isso foi porque lá na ação número 1 eu deixei marcado a opção dele manter os valores filtrados. Então eu posso mostrar todos os valores e ele vai reverter essa ação. Vamos clicar aqui de novo, desmarcar. Opa. Aí, e ele vai voltar todos os filtros como era antes, tá? Além desse filtro, dessas ações, eu tenho outras ações que eu posso estar utilizando, tá? Vamos lá em painéis, ações. Então eu posso adicionar essa opção de destaque também, daí ele vai dar um destaque. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer ele fazer a ação na planilha número 1 e o resultado eu quero que ele aplique na planilha número 2. Deixa eu marcar aqui na planilha número 2. Quero que ele faça em todos os campos. Vou dar um OK. Vou marcar aqui. Tá? Então eu tenho uma ação que vai filtrar o meu gráfico número 2 e destacar. Tá? Então se eu observar, ele vai destacar aqui os produtos que se enquadrem no filtro que eu marquei. Tá? Então ele vai fazer essa opção de destaque. Tá? Vamos ver mais um filtro que eu posso estar, mais uma ação que eu posso estar aplicando. Vou lá em ações, está adicionando outras ações. Eu posso clicar na ação ir para uma planilha, aí quando eu clicar na planilha número 1, ou melhor, ele pode ir para um outro painel, uma outra planilha no caso, né?
Então, vou fazer ele para 3. Tá? Então, quando eu selecionar ali, ele pode me direcionar para uma outra planilha. Então, eu vou marcar aqui. Ele vai criar um hiperlink e vai me direcionar para outra planilha. Tá? Então, ele já vai fazer isso. Também funciona dessa forma. Vamos voltar no painel. Eu tenho essas opções aí, são as mais comuns, né? Para mim criar uma ação de filtro, uma ação de direcionamento dentro do meu painel, mas eu posso estar explorando ainda mais ações dentro da minha estrutura, tá? Um abraço, valeu, tchau, tchau.